Meus queridos e queridas, é um prazer poder voltar a falar com você mais uma vez para trazer-lhe uma porção da palavra de Deus. Deus quer abençoar você nesta hora. E a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, ela não tem medido esforços para que a palavra do Senhor chegue até você. E eu louvo a Deus por causa disso. E nesta oportunidade, nós vamos estudar um pouco sobre a misericórdia de Deus com Israel, a nação santa, a nação eleita, o povo escolhido de Deus, para uma missão específica. E no livro do profeta Jeremias, no capítulo de 31, nós aprendemos alguma coisa. Vamos ver em primeiro lugar no que Deus fez com o seu povo no passado. No passado, no verso 11, diz assim: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Deus redimiu, isto é, restaurou, recuperou, trouxe de volta, né? E o texto vai dizer para nós que Deus fez isso com Jacó para o livrar, né? Para o resgatar das mãos do que era mais forte do que ele. É assim que Deus trata conosco, meu amado amigo, irmão querido, né? Ele nos livra em todo o tempo das mãos daqueles que são mais fortes do que nós. Mas ainda aqui no passado de Deus com a nação de Israel, o verso 20, ele vai dizer para nós que Deus diz assim: não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-me por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Deus lembra-se e compadece-se do seu povo. Deus fez isto com Israel, com Efraim, com a nação de Israel. Deus faz isto conosco também, meu amigo. Ele se compadece de nós, ele lembra-se de nós, né? Momentos angustiantes, momentos difíceis. Quero que saiba de uma coisa agora: Deus tem sempre se lembrado de você, das suas angústias, das suas preocupações, das suas ansiedades. E ele fez isso no passado com a nação de Israel, com o povo de Deus. E em todo o tempo ele tem feito isto conosco. Mas ainda no verso 3 do capítulo 31, ele amou o seu povo. Deus ama o seu povo. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno. Oh, que coisa boa! O amor de Deus não é um amor passageiro, não é um amor momentâneo, não é um amor que hoje tem e amanhã acaba. Não, senhores. O amor de Deus, diz o profeta aqui, é um amor eterno, é para sempre. Deus nos ama ontem, hoje e Ele nos ama eternamente. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então, meu prezado amigo, Deus ama o seu povo, Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa. Ele ama você. A essência de Deus é amar, é amar. Mas o verso 3 vai dizer também para nós uma coisa interessante: com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ele abençoou o seu povo. Que coisa bondade, que coisa maravilhosa, a benignidade do Senhor.
alcança a todos os corações neste momento. A benignidade do Senhor, meus amigos, ela ultrapassa as fronteiras do conhecimento, da cultura. Deus ama você, independente de quem você é, independente do que você faz, Ele ama você. A bondade, as bênçãos do Senhor estão sobre os justos e os injustos. Deus age assim. Mas, em segundo lugar, o que Deus vai fazer no futuro? Este texto responde. No verso 34, a gente encontra a primeira bênção. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque tudo me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, que palavra tremenda! Perdoará o pecado do seu povo. E o final deste verso, meus amados irmãos, é extraordinário. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Sabe de uma coisa, amigo? Quem lembra do teu passado ruim, dos seus pecados, é o diabo. O diabo tenta acusar você 24 horas, mas Deus, ele perdoa e ele esquece. Ele esquece. Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz o nosso Deus. Isto é tremendo. Então, eu preciso te convidar agora. Corra, amigo, para os braços do Deus que perdoa você. Corra para os braços do Pai que compreende você. O Pai que lhe estende a mão. O Pai que está ao seu lado. Ele quer perdoar os seus pecados agora. Em segundo lugar, diz a Bíblia que ele trará o seu povo para casa. O verso 8 diz isso para nós. Diz assim o verso 8 da palavra do Senhor: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Ele quer trazer de volta. Ele quer resgatar você. Ele quer resgatar a sua família. E Deus não tem prazer naqueles que estão longe, naqueles que estão distantes. Não, senhores. Deus quer o seu povo todo em volta dele, ao redor dele. E esta é a palavra para esta hora. Ele trará o seu povo para casa, para junto dele, para a presença dele, para a comunhão com ele, para estar lado a lado, de mãos dadas. E é isto que Deus quer fazer. E é isto que ele vai fazer, se você permitir que Deus faça. E ainda no verso 9... há uma outra palavra tremenda aqui: levá-lo-á e o guiará. O verso 9 diz assim: virão com choro, com súplicas, e os levarei e guiarei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Um Deus que nos guia, um Deus que nos leva, um Deus que, ainda que chorando, suplicando, ele nos ouve, um Deus que nos guia na caminhada da vida. Meu amigo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Deus está cuidando de nós. Ele tem propósito, tem planos para as nossas vidas. Deus tem plano para a sua vida e ele está trabalhando neles, né? Ele é um pai maravilhoso, bondoso, cuidadoso, e Deus cuida de nós. Ele está cuidando de você, meu amigo, agora. Ele também guardará e apacentará Israel. Olha o que diz o verso 10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho.
Ele vai guardar o seu povo, ele quer guardar você, ele quer apacentar você, como ele fez com a nação de Israel. E o verso 12, alegrará e animará o seu povo, diz assim, hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Que palavra tremenda! Que palavra abençoadora! Ele alegrará e animará o seu povo. Mas ainda, o verso 14 vai dizer que ele vai saciá-los e fartá-los. Verso 14: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Oh, meus prezados ouvintes queridos, ele vai fazer isto por causa de Jesus Cristo. E ainda no verso 28 vai dizer que ele protegerá o seu povo. Como precisamos disso? Como velei sobre eles para arrancar, para derribar e para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Deus quer proteger você, meu amigo, como ele fez com a nação de Israel. Ele quer proteger a sua casa, a sua família nesses tempos turbulentos. Creia na palavra do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, dirijo-me ao Senhor em oração nesta hora, para te suplicar, te pedir que abençoe todos os meus queridos ouvintes nesta hora, aonde esta live chegar, ó Deus, que ela possa abençoar, restaurar, transformar vidas e corações. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, o trabalho que a igreja tem feito para abençoar e restaurar as vidas. Continua conosco e abençoa todos que estão nos acompanhando nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde. Receba o abraço fraterno da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, do pastor que vos fala nesta hora, e lembre-se, Deus quer restaurar o seu povo. Deus quer abençoar você. Permita que Deus faça isso, em nome de Jesus. Amém.